Algumas conquistas são históricas. Juntos, governo do estado e prefeitura tiraram do papel projetos que estavam parados e aceleraram obras por toda a capital. É a maior expansão da história do metrô. Enquanto isso, a Prefeitura de São Paulo reformou e modernizou 16 grandes terminais de ônibus e implantou a maior frota sustentável do Brasil, com mais de 1.250 ônibus elétricos. Isso, fazer história. Governo do estado e Prefeitura de São Paulo estão trabalhando juntos e fazendo história na capital. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre aquilo que eu chamo de a matéria-prima da qual o Brasil mais se ressente. Ou seja, o Brasil é uma nação privilegiada, é um lugar abençoado, é um lugar que tem inúmeros benefícios e muita coisa valiosa. Por exemplo, nós temos a maior biodiversidade do planeta, ainda sem um aproveitamento econômico que reverta esse dom gratuito que nós ganhamos da Providência em benefícios concretos para 213 milhões de pessoas. Nós temos minerais valiosos, nós temos as terras raras, cada vez mais importantes nessa era da informática, da cibernética, do mundo eletrônico. Nós temos quase 10 mil quilômetros de costa banhada pelo Oceano Atlântico. Normalmente nós lemos nos livros de geografia que nós temos 8 mil quilômetros, mas nós precisamos lembrar que nós temos um litoral recortado de reentrâncias, nós temos baías, nós temos penínsulas. Então, se fizéssemos desse recorte uma linha reta, nós teríamos mais do que 10 mil quilômetros de costa. Temos um litoral que tem todas as espécies contempladas pelos estudiosos. Nós temos litoral de falésia, nós temos litoral tranquilo, como se for a lagoa, nós temos mar bravio, nós temos mangues, nós temos tudo. Nós temos também um povo que se aclimata a qualquer realidade, que sabe enfrentar as vicissitudes, que é alegre por natureza, que gosta de se confraternizar, que gosta de receber pessoas de outros países. Ou seja, nós temos tudo de bom, nós poderíamos ser uma das nações mais desenvolvidas do planeta. O que é que está faltando para o Brasil? É aquilo que eu falo, a matéria-prima de que nós temos uma imensa carência. E essa matéria-prima se chama ética. Você sabe o que é ética? Ética é a ciência do comportamento moral do homem em sociedade. Ou seja, nós somos gregários por natureza. O homem é um ser social. Ele não consegue viver sozinho. Nós precisamos nos unir. Nós precisamos nos juntar a outras pessoas. Por que que as pessoas normalmente se casam? Algumas várias vezes. Por que que as pessoas gostam do âmbito familiar, do âmbito doméstico? É claro que às vezes nós podemos ter desentendimentos, mas irmãos podem até discutir, mas depois são irmãos, o sangue fala mais alto. E há também aqueles familiares que nós escolhemos por afinidade. Parente é acidente, ou seja, você não escolhe a sua família, mas você escolhe o seu amigo. Então você tem obrigação de ter bons amigos. E onde é que foi parar essa nossa ciência do comportamento moral do homem em sociedade? Nós já fomos muito melhores, ou seja, nós éramos pessoas
que respeitavam os mais velhos, que procuravam ser polidos com as demais pessoas, que tinham aquela educação de berço que obriga você a se relacionar com qualquer semelhante seu. Olhar nos olhos, apertar a mão, dizer bom dia, boa tarde, dizer perdão sem nenhum constrangimento, sem nenhuma reserva, né? Aos poucos, o que aconteceu que nós fomos nos embrutecendo, as pessoas deixaram de ser bem educadas, as pessoas são mais egoístas, mais consumistas, mais pensando em si mesmas e não nos outros. Se isso afetou a pessoa no seu âmbito familiar, não é? Será que foi a Revolução Feminina, que o professor Miguel Reale chamava de a maior e a melhor revolução que aconteceu no século XX? As mulheres conquistaram o espaço que elas mereciam e, portanto, foram ao trabalho, foram à luta política, foram à participação em todos os segmentos da vida social. Será que isso fez com que a mãe, que é a mestra do currículo oculto, é a primeira professora, aquela que ensina as palavras mágicas do bom dia, boa tarde, como vai, até logo, muito obrigado, perdão, desculpa, até logo, eu gosto de você. A mãe é a primeira mestra desse currículo oculto, que hoje parece estar faltando. É muito triste verificar que pessoas entram no elevador, não se cumprimentam, cada uma mexendo no seu celular, né? Uma solidão em grupo, uma solidão na multidão, né? O Brasil é o país em que há mais celulares do que habitantes. Isso comprova que as pessoas têm mais de um celular. Eu já ouvi alguns amigos meus dizendo: eu tenho um celular barato por causa do ladrão. Nós não podemos conviver com essa realidade de que o ladrão vai levar o meu celular. Se nós pensássemos mais no âmbito nacional, no âmbito da comunidade, da sociedade humana, nós colaboraríamos para que o Estado tivesse mais ética na sua política, que o Estado fizesse com que a ética fosse não uma disciplina a constar de qualquer currículo em todos os níveis de ensino. Não, a ética deveria ser uma prática diuturna, porque a ética começa, como eu tentei dizer a vocês, com essas pequenas palavras, as palavras mágicas, hoje tão negligenciadas. Depois ela vai prosseguir em atitudes de solidariedade, de fraternidade, de um convívio harmônico entre as pessoas. Quando falta ética a um país, as coisas degringolam, tudo piora, tudo se torna menos saudável, menos digno, menos compatível com a vocação do ser humano, que é a perfectibilidade. O que significa isso? Nós nascemos para sermos a cada dia um pouquinho melhores do que nós fomos ontem. Os franceses têm um costume muito bonito, que é oferecer, o namorado oferece à namorada, a namorada oferece ao namorado uma medalhinha em que está escrito Aujourd'hui, plus qu'hier, moins que demain. O que significa isso? Hoje, mais do que ontem, menos do que amanhã. O que quer dizer? Hoje eu te amo mais do que eu amei ontem.
mas ainda menos do que eu vou te amar amanhã. Veja que promessa bonita. Você não precisa dizer isso só para o ser amado, para aquela paixão. Não, você pode dizer isso em termos de um amor fraterno para o seu amigo, para o seu colega, para as pessoas com as quais você convive. Ou seja, nós temos um período relativamente curto de permanência no planeta Terra. Por quê? Nós vivemos algumas décadas. Vejamos que quem completa 100 anos ou está muito combalido, ou às vezes perdeu a razão. Nós temos um número imenso de pessoas que vão sofrendo anomalias mentais, né? Fruto de uma época em que nós somos muito requisitados, muita informação, nós não conseguimos filtrar aquela inflação de dados que nos é arremessada continuamente, não é? Então isso faz com que haja anomalias mentais. Mas, seja como for, nós temos no máximo 10 décadas para viver. Quando alguém ultrapassa os 100 anos, é motivo de celebração, notícia nos jornais, na televisão. Então, nós temos a obrigação de tentar ser a cada dia um pouquinho melhores do que nós fomos, não é? Um dia em que você não faz um ato de caridade, de compaixão, ou até mesmo de simpatia com o seu próximo, é um dia que você não soube aproveitar, não é? E quando essa contaminação da falta de ética, ela sai da família, atinge um grupo maior, ela pode contaminar toda a sociedade. Nós estamos vivendo uma era melancólica no Brasil, em que a falta de ética chegou às esferas que deveriam ser superiores, que deveriam ser paradigmáticas, que deveriam ser exemplares. Não é triste verificar que as instituições no Brasil chegaram à credibilidade mínima? As pessoas desconfiam do Supremo Tribunal Federal, desconfiam do parlamento, desconfiam do executivo, desconfiam do comerciante, desconfiam dos bancos, desconfiam da mídia. Ou seja, viver num clima de desconfiança é muito ruim, é muito triste, né? Porque você precisa viver a sua experiência na Terra confiando nos demais, pensando que você vai encontrar em cada pessoa um parceiro, um companheiro de ideais, um companheiro de jornada, não um inimigo, um adversário, alguém com quem você não possa conversar abertamente. Nós precisamos cada vez de mais ética. Nós temos muitos códigos de ética, cada profissão tem o seu código deontológico. A deontologia é a ciência dos deveres. Então nós temos o código de ética da advocacia, da medicina, da engenharia, da enfermagem, da psiquiatria, né? Todos têm seu código de ética. Recentemente discutiu-se se o Supremo Tribunal Federal deveria ter um código de ética. Eu acho que não precisa, porque nós já temos um código de ética da magistratura nacional. Foi um código elaborado em 2008 pelo Conselho Nacional de Justiça. Por que os ministros do Supremo não podem observar esse código de ética? Se eles observassem, e é um código singelo, com recomendações muito simples, que não são regras extraordinárias, que ofereçam dificuldade para serem observadas. Não. E, além de tudo, esse Código de Ética da Magistratura Nacional é um código que não tem sanções, não tem castigo se você não observar. O que existe é uma recomendação para que todos os magistrados do Brasil
sejam exortados a cumprir o Código de Ética. Estou falando da magistratura porque, ultimamente, o Supremo Tribunal Federal do Brasil passou a ser manchete, passou a ser aquela notícia de estardalhaço, aquela crítica desairosa, né? Quando não precisaria ser assim. O fato de nós estarmos sem uma noção ética que seja generalizante, que seja própria para cada instituição brasileira, não nos isenta, não nos libera de termos o nosso próprio Código de Ética. E o que significa? Regras muito simples. Respeitar cada ser humano como um semelhante. Respeitar o próximo, fazer com que ele seja realmente próximo, interessar-se pelos problemas alheios. Vejam que coisa triste da nossa época, pessoas jovens praticam suicídio. Por quê? Porque não tem com quem conversar, né? Conta-se um episódio que é real de um jovem que se propôs tirar a própria vida porque não encontrava mais motivação de viver e deixou uma carta dizendo os motivos pelos quais ele ia praticar suicídio. E ele coloca no fim da carta, quase como um pós-escrito: se eu encontrar durante o meu trajeto alguém que me dê um sorriso, que me estenda a mão, eu não vou me matar. E ele se matou. Ou seja, o caminho da casa dele até o viaduto de onde ele se precipitou, ele não encontrou um semelhante que lhe estendesse a mão ou que lhe desse um sorriso. Você não quer ser aquele que sorri para quem está necessitando de um sorriso? Que dê um aperto de mão a quem está precisando de um apoio? Que abrace aquele que está carente de um abraço? Eu acho que isso justifica a nossa existência nessa curta e efêmera passagem pela Terra. Se o mundo não melhorou um pouquinho porque você esteve nele, não valeu a pena você viver. E isso eu falo para mim mesmo. Se eu não fizer alguma coisa de bom, um benefício, um gesto de carinho, de amizade, de apoio, de solidariedade em relação ao meu próximo, não valeu a pena eu ter vivido. O que você achou? Você acha que ética é importante ou não? Procure ler alguma coisa sobre ética e você vai ver que ela serve a cada um de nós. Até a próxima!